Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Tô na área, meus amigos, com o Nossa Área para você aqui na Rádio Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Negociação entre Ponte e Luiz Felipe esfria e atacante não deve reforçar a macaca para o início da temporada. Pela segunda vez na temporada, Elvis ficou no banco durante 90 minutos. Meia não foi acionado por Valentim no último duelo contra o Maringá e também na estreia da Ponte no Paulistão contra o Novo Horizontino. Guarani anunciou oficialmente a saída do volante Natan. O atleta estava emprestado ao Bugre pelo Red Bull Bragantino e será repassado ao Remo até o final da temporada. No radar de clubes da Série B, Emerson e Matheus Sarará se aproximam de renovação com o Guarani e devem permanecer no brinco. Real Madrid, Borussia Dortmund são os últimos classificados às quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe merengue derrotou a Juventus, enquanto o Borussia venceu o Monterrey por 2-1. A vitória do Real Madrid foi por 1-0 contra a Juventus. Quartas de final do Mundial começam sexta, com o duelo entre Fluminense e Al Hilal. Adversário do Palmeiras nas quartas de final, Chelsea anuncia oficialmente o atacante João Pedro. O jogador assinou com a equipe inglesa até 2033 e já fica à disposição para o duelo contra o Verdão, sexta-feira, 22 horas. Depois de anunciar Igor Vinícius Santos, oficializa a contratação do volante William Arão. O jogador de 33 anos chega sem custos ao Peixe depois de contrato encerrado com o Panathinaikos da Grécia. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua participação, a sua pergunta, a sua colocação, a sua dúvida. Participe aqui da Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da equipe do Real Madrid sobre a Juventus da Itália. Jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, realizado ontem no Hard Rock Stadium em Miami.
o Real Madrid venceu por 1-0, gol do Gonzalo Garcia, 8 minutos do segundo tempo de cabeça. Jogo que teve arbitragem do Simon Marciniak da Polônia. Courtois no gol, Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen e Fran Garcia, Tchouaméni, depois Valverde, Ceballos e Bellingham, o Arda Güler, depois Modric, Vinícius Júnior e Gonzalo Garcia, depois Mbappé, a equipe do técnico Xabi Alonso. A Juventus de Di Gregório, Kalulu Rugnin, depois Cati e Kelly, Nico Gonzalez, Alberto Costa, Locatelli, depois McKenn, Thuram e Cambiasso, Francisco Conceição, depois Kotick, Wilde, depois Kopp Myers e Colomwani, a equipe do técnico Igor Tudor. Portanto, vitória do Real Madrid, o Real está classificado, pega agora o Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes na medida do possível, né? O Alexandre, por exemplo, está fazendo várias perguntas aqui, Alexandre. Tem coisas aqui que, pronto, sobre o Roberto Volpato, nós não temos maiores informações. A Ponte está recorrendo. A dívida com o Ivan eu não tenho informação. E os salários foram pagos no dia 30? Não tenho essa informação. Era para ser pago na segunda-feira, dia 30, isso mesmo. Mas eu vou apurar essa informação para trazer aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? A pergunta que não quer calar: qual o percentual do Guarani no Richard Rios? Acho que é 11,3, é 13 ou 11,5, uma coisa assim. Espero que consigam manter. Alguma coisa no radar? Várias coisas, Márcio. Várias coisas. Tem muita gente interessada querendo contratar o jogador. De qualquer maneira, vamos aguardar. Ainda falta 9 rodadas. Já pensou se o Guarani e Ponte caírem no mesmo grupo? Bem perigoso um ficar de fora. E essa é a tal da Série C, Catelli. Pode acontecer. Isso é um risco que é absolutamente iminente, né? Pode acontecer sim. Pode esperar. Natano Paulistão está de volta para usar a escada Guarani para tentar a Série A. Nelson. Mas, Nelson, é assim, ó. Isso faz parte do mercado. Então, para você trazer certos jogadores, eu não acho que está certo, tá, gente? Mas eu não acho que é desonesto, por exemplo, está errado. Não deveria acontecer. Mas o mercado está cheio dessa situação. Você traz um jogador na condição que ele apresenta. Porque você está disputando a terceira divisão. Você não consegue pagar um salário que se equipare à Série B, nem vou falar de Série A. Então, existem uma série de circunstâncias que remam contra você trazer um jogador de qualidade para jogar a terceira divisão. Então, eu não condeno não o que aconteceu efetivamente no caso do Natan. É uma pena tecnicamente, mas a gente sabe que isso aí acontece todo dia. Não deveria, mas acontece. Aliás, não deveria nem o Guarani, nem deveria a Ponte estar na terceira divisão. Essa é a verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aguinaldo de Americana, quero parabenizar a equipe da Band pela entrevista com o Farney. Confesso que fiquei muito satisfeito com as perguntas e respostas. Obrigado, Aguinaldo. Você é sempre muito gentil com a gente. O Guarani vai ganhar em questão de recurso financeiro. Paulo Paiva, vai ganhar o quê? Não é? Não entendi sua pergunta. Por que o Elvis está encostado? Não sei se está encostado. Não utilizar o jogador numa partida quer dizer que ele esteja encostado? Não sei. De repente o treinador achou que taticamente ele não se encaixava. Eu não concordo. Mas o treinador é o Valentim. Não sei se está encostado. Acho que não. Aqui na audiência, como sempre, apenas parabenizando sua postura de sempre avaliar com muito critério. Muito obrigado.
Por exemplo, na última rodada os dois times ganharam, mas você disse que ambos não jogaram bem. Bruno, obrigado, Bruno. E não jogaram mesmo. E com essa bolinha que os dois times estão jogando, eu não assino embaixo que vai subir. Até acho que vai classificar os trancos e barrancos aí, os dois, mas cravar que vai subir, precisa melhorar o desempenho, é muito. E as escolhas dos treinadores também. Estão pressionando a FIFA para mudar os horários da Copa de 26 por causa do calor. Sou contra, se tiver que mudar, que mudem a data. Façam a Copa de 26 em dezembro, como fez no Catar no inverno. O americano, aí sim. Cara, a sua colocação é muito pertinente, Tandy. Muito pertinente. Principalmente por causa de ameaça de tornado, essa coisa toda. Só que em dezembro também acontece. Menos, mas acontece. Então, os Estados Unidos é bem complicado. Estou falando porque eu conheço um pouquinho, não é? E depende de patrocinadores quem banca o torneio, televisão. Isso aí já está acertado há 5 anos. Acho difícil mudar. Neste momento, acho difícil mudar. Me diga aí, por que o Guarani joga 3/4 da rodada bem e já vem todo mundo querer comprar os jogadores? E a Ponte disputando a liderança, ninguém quer. Marcelo Capelletti, a Ponte não divulga e a Ponte ela amarra diferente. Não quer dizer que amarre os contratos melhor. Ela tem uma outra linha de trabalho. O presidente falou aqui, não é? Nesse microfone que avisou todo o grupo. Vocês querem jogar na Ponte? Eu não vou liberar no meio do ano. Para liberar tem que pagar multa. E a multa me parece que da maioria dos jogadores é alta. Então, pouco provável que a Ponte perca jogadores. Renato Grácia, eu também ri bastante, mas me perdoe, eu não vou ler isso no ar, tá? Mas você não está errado, não. Você entende que faltou habilidade do Ceará na tratativa de manutenção do Natan? Enfim, calendário do Bugre é melhor. Márcio, não. E foram assinar o contrato, trouxeram o Natan, que não era nada. Virou realidade no Guarani. Mas isso é o risco do negócio. Eu não nesse particular, eu não vou condenar a diretoria. Primeiro que escolheu bem, contratou bem. O Natan foi um daqueles que se salvaram. O Paulo Paiva tá com relação à saída do Natan, o que o Guarani ganha, não ganha nada. Ganha nada. Não entendo por que os técnicos da Ponte, todos, colocam o Elvis no ataque correndo atrás de zagueiro e deixam o Sérgio de líbero armador. Alexandre, verdade. Gosto dos seus comentários, CH. Muito obrigado, Gibran. Sempre pé no chão, valeu pelo trabalho. E conto com a sua audiência sempre aí, viu? Muito obrigado. Aqui é o Carlos Oliveira, anota aí. Vai subir os dois times, Ponte campeã e Guarani vice. Carlos Oliveira, tá registrado, como diria aquele. 11h46 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Breno Beretta. Oi, CH, o time da Ponte Preta treina durante essa semana, já está treinando, né? De olho no jogo da próxima segunda contra a equipe do Tombense, 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. E esse tempo é bom para o técnico Alberto Valentim tentar melhorar o desempenho do time dentro de campo. Se os resultados têm sido bons, a Ponte, que hoje ocupa a vice-liderança da Série C, o time não vem jogando bem, e essa é a cobrança do torcedor e também da imprensa nas últimas rodadas, principalmente atuando no estádio Moisés Lucarelli. O treinador não deve ter nenhum problema médico ou físico para essa partida, mas o que ele deve fazer? Isso é um prognóstico, né? Muito provavelmente tirar um dos 3 zagueiros que atuaram na vitória sobre o Maringá na última rodada. Quem foram eles? Wanderson, Emerson e o Arthur. Um deles pode sair para a entrada do Elvis no meio-campo.
para o time ficar um pouco mais ofensivo. O destaque principal deles, que garantiu os 3 pontos da Ponte Preta na última partida, foi o goleiro Diogo Silva. E ele é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes para falar dessa partida e do bom momento. É muito gratificante, né? Eu sabia que ia ser um jogo difícil, que a qualquer momento a equipe ia precisar da gente. E não foi só no jogo, né? Tanto o professor Lauro, o professor Chau, a gente trabalhou esses 14, 15 dias que nós tivemos antes desse jogo, já com esse pensamento, né? Até porque era um jogo diferente, é um jogo que a gente ia ter que fugir muito da característica, por causa do jeito, do estilo do adversário jogar, né? E acabou que bateu, né? Deu certo. Diogo Silva, que é titular absoluto desse time da Ponte Preta, mas é claro, fica a expectativa do torcedor para saber qual será o time que vai entrar em campo contra o Tombense. Será que o Elvis entra nessa equipe? Volto com você, CH. Muito bem, muito bem. Sempre ao vivo aqui. Breno Beretta, tá tudo bem? Algum complemento, por favor? Tudo bem, CH. Bom dia mais uma vez, né? Pra você, pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Só tô esperando a resposta. Eu vi que o ouvinte perguntou a respeito de salários. Quando eu questionei o Eberlin, há 2 semanas, ele disse que o salário tava tudo ok naquela oportunidade, que talvez só o bicho do jogo contra o Náutico que tava faltando. Agora, como era para ser pago na última segunda-feira, só tô esperando essa resposta. Aliás, CH, eu tava conversando esses dias com um colega que eu tenho, empresário. Sim. Ele me disse o seguinte: olha, eu acho que a Ponte vai subir, se pagar tudo em dia, a Ponte tem tudo para subir. Eu também concordo com ele, CH. Se a Ponte mantiver os salários em dia, a Ponte tem tudo para subir, mesmo não jogando bem. Vamos aguardar, né? Mas salário tem que pagar. Se tá pendente, que eu não sei. Nem relógio trabalha de graça, né, CH? Eu já ouvi isso em algum lugar. 11h50 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. De volta, Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani treina durante essa semana pensando no jogo de domingo contra a equipe do Londrina. Quem falou em entrevista exclusiva ontem no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes foi o executivo de futebol Farney Coelho, principalmente a respeito de jogadores, a situação de atletas que podem sair. Natan é o primeiro, já foi embora e acertou com o Remo. O Bilu, no acordo, no contrato dele, previa uma saída para a Série A e B. O Natan não é jogador nosso, o Natan é jogador do Red Bull, e teria cláusula de retorno para o Red Bull Bragantino. Então eram 2 jogadores que a gente já se preocupava, a gente tentou fazer renovações com eles, tirar essa cláusula, negociar com outros clubes, né? Na verdade tem só mais um jogador com esse tipo de contrato, mas é uma grande perda, realmente. É um jogador que vinha muito bem, um jogador que tem muito potencial e que preferiu, junto com o empresário, com outro clube, sair, e a gente tem que aceitar porque estava previsto isso no contrato dele. Agora, você citou um outro jogador, esse outro jogador é o Emerson, no caso? Não. O Emerson tem contrato conosco até o final do Paulista. Estamos em negociações já, o presidente já autorizou, inclusive participou da reunião hoje com o empresário do Emerson. A gente está em negociação para a renovação. Mas ele tem contrato até a final do Paulista conosco. Esse outro jogador que tem essa situação, você pode falar quem é o jogador, ou pelo menos se ele é titular do Guarani? Posso, não tem nenhum problema, até porque a gente está negociando também para ele permanecer conosco pelo menos até o final da C, é o Sarará, que também é um jogador que é emprestado. Todos os outros demais jogadores têm multa. Agora a gente precisa ser cirúrgico. Agora nessa janela a gente precisa trazer 2, 3 atletas que elevem o elenco, né? Que elevem o número de qualidade de atletas que possam estar vestindo a camisa do Guarani. Enquanto isso, o Guarani treina com o elenco que tem, visando o jogo de domingo contra a equipe do Londrina. Jogo fora de casa, 4h30 da tarde.
Caio Melo, que não atuou na última partida com um desconforto na coxa, pode ser uma das novidades no Bugre. Valeu, CH! Valeu, deixa eu mandar um abraço aqui pro Edson Guilherme, que tá sugerindo aqui, Breno, o seguinte: ele acha que com a saída do Natan e do Bilu, o Guarani precisa repor as peças. Ele não concorda que Kelvin e Sarará vão dar conta de substituir esses dois. E não vai mesmo. São posições de jogadores diferentes, com certeza. Ele está sugerindo aqui a contratação pelo Guarani do Rodrigo Andrade. Gosto. Eu também gosto. Bom jogador. Aliás, CH, você que fez o jogo pela TV, eu pela Rádio Bandeirantes, no último sábado, deu para ver nitidamente que o Guarani não tem outro jogador na posição com qualidade do Natan como primeiro volante. Principalmente no segundo tempo, Natan chegava só na bola. Os jogadores do Guarani, os outros volantes, é claro, não são volantes ruins, mas você viu os cartões que eles tomaram? Eles não têm a mesma qualidade para pegar uma bola, roubar uma bola, não fazer uma falta ou fazer uma falta para não tomar cartão. Não tem. Então tem que contratar. E lá na frente também, o Farney deixou claro, vai ter que contratar um ponta a mais. E ele inclusive sugeriu o goleiro, inclusive, que é uma sugestão do Edson aqui. Eu também acho que tem que contratar goleiro. Mas ele falou que precisa um goleiro pronto. E ele falou que precisa de 4, né? Eu até questionei, eu tentei reforçar. É claro que ele não vai criticar o atual goleiro. Ele falou que o goleiro foi bem nos últimos jogos, mas não teve nenhuma bola em cima dele, claro, né, Zé? Não chutaram bola nele. Não vai falar, não vai expor os jogadores. Isso faz parte da narrativa. A única bola que foi nele, ele saiu caçando borboleta no penúltimo jogo, né? Contra a Itabaiana. Eu tô muito à vontade para falar, porque faz tempo que eu tô levantando a bandeira aqui. Cuidado, não é confiável. Nada contra o atleta, pelo amor de Deus. E se ele recuperar, se ele jogar melhor, eu vou bater palma aqui. E ele até citou esse Emerson. Eu não sei se o Emerson daria conta ou não, mas eu gostaria de ver ele jogando. Porque o Fred, que é um jogador que tem muito potencial, até renovou o contrato. Você viu o gol que ele tomou segunda-feira, o primeiro gol? Ele, ao invés de ele se impulsionar para fazer defesa para cima, ele impulsionou para baixo. Ele tomou no canto da trave, o goleiro lateral esquerdo chegando do 15. Aquele que cabeceou, que ele podia fazer assim, ele abaixou. Então, e no primeiro gol ele estava no canto da trave, ele tomou o gol no canto da trave. Difícil. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Mundial de Clubes, estão definidas as partidas das quartas de final. Ontem, a equipe do Borussia Dortmund ganhou do Monterrey pelo placar de 2-1 e garantiu vaga nas quartas de final. Seu adversário será o Real Madrid, que ganhou da Juventus pelo placar de 1-0. Vamos então às quartas de final. Na sexta, 4 da tarde, tem Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita. Às 22 horas, Palmeiras e Chelsea. Já no sábado, às 13 horas, PSG e Bayern de Munique. E às 17 horas, Borussia Dortmund e Real Madrid. Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos, na última segunda-feira, a vitória do Paysandu 2-1 diante da Ferroviária e o Cuiabá que perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. Amanhã, a sequência da 15ª rodada com Atlético Goianiense e CRB. Campeonato Brasileiro da Série C. Time de Campinas em ação no próximo fim de semana. Destaque para os seguintes jogos que serão realizados pela 11ª rodada de um total de 19. Sábado, 5 da tarde, Náutico e Floresta. No mesmo horário, Ituano e Retrô. Também no sábado, 7h30, CSA e Caxias, Confiança e ABC.
Domingo, 4h30, Anápolis e Itabaiana, Londrina e Guarani. 7 da noite, Ipiranga e Maringá. No mesmo horário tem Brusque e Figueirense. Segunda-feira, 7h30, Botafogo da Paraíba e São Bernardo, Ponte Preta e Tombense. Na classificação da Série C, Caxias lidera com 21. A Ponte tem 20, Ipiranga 19, Londrina 19, CSA 16, Náutico 15, São Bernardo 15 e o Brusque fecha o G8 também com 15 pontos. O Guarani é o 10º colocado com 14. Os 4 últimos, Botafogo da Paraíba 9, Confiança 8, Retrô 8 e Anápolis com 7 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos.